Ok, pessoal? Estamos aí para mais uma aulinha de física aí, né? Hoje eu vou falar para vocês sobre outras forças. Na aula passada a gente falou, nós falamos sobre força normal e força peso, né? Hoje eu vou falar um pouquinho da força elástica e da força de atrito, tá, pessoal? Então, força elástica e força de atrito. Vamos lá. Nós temos o seguinte, pessoal. Nós temos o seguinte, ó. Vamos falar da força elástica, ok? Força elástica. Então, a força elástica, gente, ela é conhecida como força restauradora. É aquela força que tende a puxar os corpos sempre para o local que eles estavam, chamado de ponto de equilíbrio, certo? Então, ela tem como característica ser uma força restauradora, né? Então, é uma força restauradora, tá? Restauradora. É uma força restauradora. Essa é a primeira característica dela, da força elástica, certo? Segunda característica é proporcional à deformação. Então, é proporcional. É proporcional à deformação. A gente vai ver o que é deformação daqui a pouco. Então, ela é proporcional à deformação sofrida pela mola, tá? Ela é proporcional à deformação sofrida pela mola. E nós vamos ter o seguinte também, pessoal, ó. Nós vamos ter um bloco ligado à parede, tá? Nós vamos ter aqui um bloco ligado a uma parede. Você tem uma parede aqui, ó. Aí aqui você tem uma mola. Você tem uma mola. E essa mola, quando a gente puxar esse objeto que está preso à mola, ele vai ficar oscilando, ou seja, no popular vai ficar indo e voltando entre duas posições. Entre uma posição X e uma posição menos X. E essa posição aqui, ó, onde o bloco está, é a posição zero. Professor, que posição zero é essa? A posição zero é conhecida como posição de equilíbrio. O que significa, gente, essa posição de equilíbrio? Essa posição de equilíbrio, pessoal, posição de equilíbrio, significa que a mola não está nem alongada nem comprimida. Ou seja, se eu puxar esse bloco para a posição X, a força elástica puxa esse bloco de volta para a posição zero, que é a posição de equilíbrio. Se eu comprimir esse objeto até a posição menos X, a força elástica vai puxar o bloco de volta para a posição zero. Ou seja, é uma força restauradora, porque ela tende a puxar o bloco sempre para a posição de equilíbrio, ou seja, a posição zero, tá, galera? Pessoal, por ela ser uma força restauradora, então essa força, ela atua em molas e ligas, tá? Então ela vai atuar em molas e ligas. Atua em molas e ligas. Ou seja, se ela atua em molas e ligas, ela atua em corpos com elasticidade. Por exemplo, aquela vara que o pessoal vai correndo naquele salto com vara e coloca lá, aquela vara tem elasticidade. Então, os principais
são as molas e as ligas, mas eu vou colocar aqui, ó, corpos com elasticidade. Corpos com elasticidade. Elasticidade, ou seja, todos os corpos com elasticidades. Corpos com elasticidades. Vai possuir aí o que, galera? Vai possuir aí a força elástica, tá? Então, a força elástica, pessoal, a força elástica, que é o FE, né? FE, força elástica, é igual a constante elástica, K, vezes X. Aqui, ó, geralmente tem um sinal negativo, mas a gente vai colocar em módulo. Essa força elástica também, ela é conhecida como lei de Hooke, tá, galera? Essa força elástica, ela também pode ser chamada de lei de Hooke. Certo? Ela também é chamada de lei de Hooke, ok? Foi o cara que estudou isso aí. Beleza, pessoal? Galera, o X é chamado de deformação, tá? O X nós chamamos de deformação. Então, o X é a deformação sofrida pela mola. Ele é dado em metros, ok? O K é a constante elástica da mola, é a rigidez da mola. Aqui tem esse sinal negativo, pessoal, mas a gente vai deixar ele positivo, porque os cálculos são em módulos, tá? Então, ó, o X é deformação, né? Nós temos que o K é a constante elástica da mola. Constante elástica. Constante elástica, tá? Que vai ser dado em Newton por metro. Ou seja, a constante é a força dividido pela deformação. Então, a força Newton, a deformação metro. Então, aí nós temos que a constante elástica é Newton por metro. Já o FE é justamente a força elástica, pessoal. O FE é justamente a força elástica. Então, a força elástica ela é dada em newtons, tá, pessoal? Força elástica é dada em newtons. Então, temos aí a força elástica, né? Falta agora só fazer um cálculozinho. Cuidado que geralmente o X ele vem em centímetros. Se ele vir em centímetro, você tem que passar para metro, beleza? Tudo bem, galera? Então não pode esquecer isso. Se o X vir em centímetro, você tem que passar para metro. Não pode esquecer isso aí, galera. Deixa eu só dar uma apagadinha aqui. Vamos colocar um exemplo, pessoal. Exemplo. Digamos que você tem uma mola. Ó, exemplo. Digamos que você tem uma mola. E essa mola, ela tem uma constante elástica de 200 newton por metro. Então você tem uma mola e a mola tem uma constante elástica aí de 200 newton por metro. Você aplica, certo? Você aplica ali uma força na mola e provoca um deslocamento X igual a 0,5 metros. Ou seja, você distendeu a mola 50 centímetros, que é 0,5 metros, né? E aí eu quero calcular o quanto de força foi aplicado na mola em newtons. Então eu quero saber quanto de força foi aplicada nesta mola em newton para que ela sofresse uma deformação de meio metro, ou seja, de 50 centímetros. Por quê, pessoal? Porque um metro ele tem 100 centímetros. Tudo bem, pessoal?
Então aí agora vamos fazer essa continha, né? Para justamente... Vamos fazer essa continha aí, galera, para justamente analisar o quanto de força foi aplicada. Então, colocando a fórmula, a força elástica é igual à constante elástica da mola vezes a deformação. Substituindo os valores, força elástica é igual ao K, que vale 200, vezes o X, que vale 0,5. Galera, vocês não podem esquecer essa dica. Toda vez que vocês tiverem um número que tem zeros, multiplicado com outro que tem vírgula, basta você cortar um zero e deslocar a vírgula sempre para a direita. Então você corta o zero e desloca a vírgula sempre para onde, galera? Para a direita. Ó. Então esses primeiros zero do 200 eu cortei ele e a vírgula saltou para cá. Ó. Então era 0,5, ficou 5, era 200, ficou 20. Então ficou ó, força elástica igual a 20 vezes 5. Galera, 20 vezes 5 é igual a 100, né? Então, a força aplicada a esta mola, para que ela sofresse uma deformação de meio metro, é igual a 100 newtons. Acabou, galera. Então, veja que é bastante simples. Professor, poderia dar o valor da força e o valor do K para a gente achar a deformação? Poderia. Vamos fazer isso. Vamos dar o valor da força e vamos achar aí a deformação. Segundo exemplo. Só apagando aqui, pessoal. Vamos lá, galera. Ó, imagina que nós tenhamos o seguinte, ó. Imagina que tu tem uma força, tu aplicou, segundo exemplo. Imagina que tu aplicou uma força na mola, tá? Aplicou uma força na mola e a força elástica, ela é igual a 500 newton. Beleza? 500 newton. Então tá aí o valor da força elástica aplicada à mola. Aí o que acontece? Ou melhor, 500 não, vamos botar 400. Para dar um valor exato. Então você aplicou um valor de 500 newtons aí na mola. E essa mola, ela vai sofrer uma deformação, tá? E eu quero saber quanto vale essa deformação X quando eu aplico nela uma força de 400 newton e o K dela vale 1000 newton por metro. Então o cara vai dizer assim, olha, aplica-se uma força em um bloco que está preso a uma mola de 400 newton. E essa mola sofre uma deformação X. Determine o valor dessa deformação sabendo que a constante elástica da mola é igual a 1000 newton por metro. Ou seja, a constante elástica é o K, né? Então a gente vai lá, aplica a fórmula, né? Força elástica é igual a K vezes X. Substituímos o valor, né, galera? A força elástica, ela vale 400. O X, o K, na verdade, vale 1000, né? E o X é o que queremos. 1000 está multiplicando, passa dividindo. Então vai ficar 400 dividido por 1000 igual a X. Logo, X vai ser igual. 0 em cima, 0 embaixo, eu cancelo. 0 em cima, 0 embaixo, eu cancelo.
4 dividido por 10 dá 0,4. Então, x é igual a 0,4 metros ou 40 centímetros. Então, a mola sofreu uma deformação de 0,4 metros ou 40 centímetros. Professor, se desse a força elástica e desse o x, poderíamos calcular o K? Poderíamos. É basicamente do mesmo jeito que está aqui. Só muda que eu vou ter força elástica e no lugar do K eu vou ter o x. Aí calculo o K. Mas é praticamente a mesma coisa, tá? Desse segundo exemplo. Galera, vamos entrar agora em força de atrito, tá? Então vamos entrar em força de atrito. Força de atrito. Pessoal, a força de atrito, ela é uma força que possui trabalho dissipativo. Por quê? Porque geralmente ela atua em sentido contrário ao deslocamento. Geralmente. É raro quando ela não atua em sentido contrário ao deslocamento. Mas nós colocamos uma parte especial nessa força, que ela atua em sentido contrário à tendência de deslizamento. Então fica melhor classificada, porque nem sempre ela atua em sentido contrário ao movimento, ou seja, ao deslocamento. Então nós dizemos que atua, é uma força que atua em sentido contrário. É uma força que atua em sentido contrário à tendência de deslizamento. A tendência de deslizamento. Então é uma força, pessoal, que atua em sentido contrário aí à tendência de deslizamento, tá? Vamos citar um exemplo. Quer dizer, antes de citar o exemplo, né, eu vou colocar mais outra característica dela aqui. Então, deixa eu só colocar mais uma característica dessa força de atrito. Então, outra característica dela é proporcional. É proporcional. É proporcional, tá? A força normal. É proporcional à força normal. Aquela que estudamos na aula passada, né? Aquela que vai formar um ângulo de 90 graus com a superfície. Então ela é proporcional à força normal. A outra característica é que ela é proporcional ao coeficiente de atrito. Ao coeficiente. É proporcional ao coeficiente de atrito, tá? De atrito. Então a força de atrito, ela é proporcional ao coeficiente de atrito. Então, antes de colocar a fórmula, vamos observar aqui, gente, é o seguinte. Se eu tenho aqui um bloco, ó, eu vou ter para baixo o peso, né? Já estudamos isso em aulas anteriores. Tenho para baixo o peso devido à atração gravitacional da Terra. Como está em contato com a superfície, eu tenho um normal para cima. Tá, pessoal? Eu aplico uma força aqui, F. Aí digamos que ele se desloca. Então esse bloco se desloca para a direita. Então logo o bloco desliza para a direita. Então o atrito está para a esquerda. Ou seja,
A força de atrito é uma força que atua em sentido contrário à tendência de deslizamento, tá, pessoal? Então, gente, vou deixar aí a atividade para vocês, né, da aula passada, da segunda lei de Newton, que é mais fácil, e posso até deixar dessa constante elástica também. Beleza, galera? Continuamos na próxima aula. Valeu, tudo de bom para vocês. Tchau, tchau, gente.